Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Jovens do Canal Arbitragem. É uma iniciativa muito legal do Canal Arbitragem trazer esse contato de jovens advogados, as novas gerações que estão chegando com outras já consolidadas. Eu me chamo João Victor, sou advogado formado pela Universidade Federal do Ceará, já fui diretor da Liga de Arbitragem da UFC e hoje advogo com fundo de investimento e direito societário no escritório La Provetri Martins Advogados. Estamos hoje com dois convidados muito especiais para falar de um tema muito importante na arbitragem também, que é a questão da desconsideração da personalidade jurídica, se pode, se não pode, como tem sido usada, quais os limites. E ninguém menos que Marcela Koubach, doutora e mestre em Direito Processual pelo UERJ, professora da Escola de Direito da FGV Rio, sócia do Marcela Koubach, que é Advocacia e Arbitragem, e autora de diversas obras e artigos sobre arbitragem. E também Renato Ferraz, doutor pela USP em Processo Civil, mestre pela PUC em Direito Comercial, possuindo LLM em Direito Tributário pelo INSPER, possui algumas especializações, atua como árbitro independente, também é sócio do VAR de Toledo e PIS Advogados. Mas antes da gente passar por esse tema, que é tão interessante, que eu estou tão ansioso para ver as exposições, eu vou passar a palavra para a Vitória, que vai ser minha co-entrevistadora hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Apenas para me apresentar, meu nome é Vitória Passini, eu sou advogada na equipe de contencioso civil do Carvalho Machado e Tim Advogados, sou diretora da BEARB e reforço a mensagem do João de que é um prazer ter vocês aqui, Renato e Marcela. Para iniciar a nossa conversa, não adentrando ainda especificamente no tema, a gente gostaria de perguntar para vocês se vocês poderiam compartilhar um pouquinho conosco a trajetória acadêmica e profissional de vocês até aqui, e já aproveitando esse gancho dentro da trajetória acadêmica e profissional, o que levou vocês a quererem escrever sobre o tema? A Marcela sobre a intervenção de terceiros na arbitragem e o Renato, efetivamente, sobre a consideração da personalidade jurídica na arbitragem. Bom, posso começar? Então, boa tarde, boa noite já a todos. Queria agradecer imensamente o convite para participar desse quadro. Eu sempre apoio muito as iniciativas dos jovens. Eu acho que é muito importante a gente começar até a se interessar por arbitragem desde o começo da carreira para conseguir avançar. Então, queria realmente agradecer o João, agradecer a Vitória pela oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite. Falando um pouquinho da minha trajetória até hoje, eu comecei na advocacia, comecei estagiando muito cedo no escritório do professor Arnoldo Valde, e lá eu já comecei a ter algum contato com a arbitragem. Trabalhei como secretária de tribunal arbitral, trabalhei bastante cedo com algumas arbitragens, então isso já me despertou bastante o interesse por arbitragem. Avancei na carreira trabalhando ainda como advogada e depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Leste, em que atuei com financiamento de litígios. O financiamento de litígios no Brasil, de fato, basicamente, a gente não tinha um produto de arbitragem tão bem estruturado. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Leste, houve aqui um desenvolvimento muito grande desse financiamento de litígios para arbitragem, e eu tive a oportunidade de ver uma série de casos de arbitragem, tanto como financiadora, como avaliando os riscos desses casos pré-financiamento. Então, foi um passo além aqui nessa, por assim dizer, na entrada na comunidade arbitral. Porque, além de tudo, a gente estava sempre muito de olho aqui nas oportunidades no mercado de arbitragem, participando muito de eventos, até patrocinando muito dos eventos para estar perto dos casos. E aí, depois dessa minha participação durante 6 anos e atuação na Leste, eu voltei para a advocacia. Fiquei 2 anos também trabalhando como advogada, em que eu voltei a atuar em casos arbitrais como advogada e comecei a receber minhas primeiras nomeações, minhas primeiras indicações como árbitra. Então, essa foi a chave, de fato. Eu sempre tive muita vontade de atuar como árbitra, e a partir do momento que eu recebi minhas primeiras nomeações, eu acho que não existe um número mágico para isso, mas a partir do momento que eu recebi minhas primeiras nomeações e fui me sentindo confortável para partir para o meu escritório, atuando como advogada, mas também como árbitra independente, foi essa virada de chave que eu tive no começo desse ano, e tenho atuado mais como árbitra. Mas, mais uma vez, essa carreira a gente vai construindo muito dentro da arbitragem, muitas vezes é a carreira que vai te levando e você não escolhe tanto aonde que você está, mas eu acho que sempre é muito importante a gente direcionar para o destino final onde a gente quer chegar. Então, saber onde a gente quer chegar, se a gente vai atuar como árbitro
ou se a gente quer aqui ter os dois chapéus também como advogada, é muito importante. Então, hoje em dia, eu estou bastante contente aqui trabalhando como árbitro independente e já trazendo a segunda pergunta, como que esse tema chegou na minha vida aqui no doutorado. Acho que quando a gente começa uma tese de doutorado é muito desafiador. A gente entra com um projeto e acaba saindo com outro, né? A gente muitas vezes entra com uma ideia e aí quando você começa a pesquisar, você olha aqui a utilidade prática, onde você vai aplicar. Eu me recordo que quando eu iniciei aqui a minha pesquisa de doutorado, na verdade, o meu tema era completamente diferente. Eu estava trabalhando no tema da execução no âmbito da arbitragem, ou seja, execução extrajudicial, como que a gente podia tratar dessa execução no âmbito fora do processo judicial, e me deparei com a seguinte questão. Provavelmente minha tese seria uma tese de lege ferenda, e não era o que eu queria na ocasião. Eu queria ter uma oportunidade de trabalhar com aspectos práticos e que fossem usuais na legislação que a gente tem e tinha na época que eu escrevi minha tese de doutorado. E foi assim que eu cheguei no tema da participação de terceiros. Eu comecei a ver casos em que havia, de fato, essa questão da vinculação, da amplitude do escopo subjetivo da cláusula compromissória, até onde só as partes que assinaram a cláusula compromissória estariam vinculadas, e assim fui me interessando, e aí a tese vai ganhando corpo, né? De fato, quanto mais você vai pesquisando, se envolvendo, a gente vai trazendo uma estrutura. Eu acho muito difícil alguém que começa uma tese de doutorado e fala, não, vou chegar ali, e chega exatamente aonde se pretendia no começo. Mas eu fui me apaixonando pelo tema no curso aqui do doutorado e resultou no trabalho da participação de terceiros, em que, de fato, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre o tema específico da desconsideração da personalidade jurídica. Mas não quero mais roubar muito tempo de vocês. Renato, por favor. Obrigado, Marcela. Inicialmente, agradecer também à Vitória e ao João. O canal é um canal conhecido, um meio de divulgação já conhecido entre nós arbitralistas, em congresso e tudo mais. Eu prestigio, sou um grande fã do trabalho de vocês. Ainda não tinha estado com vocês especificamente nesta conjuntura de incentivar os jovens arbitralistas, mas fica aqui o registro do meu apoio a isso. Em relação à minha carreira, eu tenho em comum com a doutora Marcela só o fato de que eu concordo, viu, doutora Marcela? Quando você foi falando aí sobre a sua carreira, eu até anotei aqui, parece o samba, né? A gente não sabe quem que se navega, se a gente se navega ou se é o mar. Comigo não foi tão programado assim, eu passei, fiz PUC, enfim, em 2006, mas antes disso eu trabalhei em escritório de contencioso, escritórios de boutique, mas na área tributária. E aquilo sempre despertou em mim uma sensação de que eu não trabalhava suficientemente com fatos, e eu ficava simplesmente com a lei. E aí eu decidi, a partir disso, trocar de escritório, trocar de área, mas mantendo um perfil de escritório que trabalhasse com casos restritos, enfim, escritórios boutiques. E fui para um escritório, na época o Andrade Fichtner, advogados, então tive contato com contencioso civil, estratégico, e especificamente com casos arbitrais. E ali me encantei com a área, já havia concluído, inclusive, LLM na área tributária, tal, mas migrei totalmente, comecei especializações, salvo engano, a primeira foi na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Depois disso, eu concluí o meu mestrado na PUC, já tendo como foco a arbitragem. A área de concentração foi em direito comercial, mas a minha dissertação de mestrado versou sobre o emprego dos usos e costumes como método de solução em arbitragens comerciais, que foi um tema também bastante desafiador. E mais recentemente, no final de 2022, eu concluí o meu doutorado pela USP, desta feita na área de concentração em processo, e o tema foi justamente esse que vocês propuseram para que a gente debatesse, a desconsideração da personalidade jurídica
na arbitragem. Então, essa breve trajetória para mostrar para o iniciante na arbitragem que a arbitragem tem essa curiosidade. Em geral, não há cadeiras de arbitragem nas faculdades. Então, você pode, ora, adentrar via direito comercial, ora via direito processual, às vezes até via direito civil, porque o que mais importa normalmente é o orientador que você escolhe, né? E no meu caso, eu escolhi o professor Carmona, mesmo sabendo da concorrência e mesmo sem ter uma relação próxima com ele. Mas eu pensei que se eu fizesse o doutorado, teria que ser com ele, porque na PUC a minha orientadora informal foi a professora Selma Lemes. Então, isso tudo para dizer que acho que, até pelo perfil do orientador que eu escolhi, eu precisava ter um tema bom, né? Mas como a doutora Marcela falou, a gente dificilmente ingressa num curso estrito sensu já sabendo onde vai dar. E comigo também não foi diferente. No começo do doutorado, eu estava propenso e, de fato, comecei a escrever sobre as consequências do emprego de inteligência artificial na solução de arbitragens. Era alguma coisa assim. Eu já tinha ali umas 100 páginas escritas. É um tema que eu considero que ainda é relevante, que ainda demanda maior exploração, mas nesse meio tempo, por uma questão prática, eu tive que estudar uma questão aqui no escritório. Fundei meu escritório, né, e com meu sócio, a gente se dedica a contencioso estratégico. Eu atuo como árbitro independente, mas isso hoje consome pequena parcela do meu tempo. Eu sou mais advogado em arbitragens e em contencioso estratégico do que propriamente árbitro. Mas voltando à questão de 3 anos atrás, talvez até 4, eu fui envolvido num caso que é o caso normalmente citado como leading case para a questão de desconsideração, que é o caso da Continental. É bem verdade que a matéria no STJ já estava encaminhada, mas ainda assim eu precisei estudar muito a fundo a questão da desconsideração, porque ao lado dela estes seriam os nossos argumentos para anulatória. Anulatória é essa que nós logramos êxito em obter no judiciário. Estudando o caso, eu fiquei encantado, mas não menos qual é a palavra? Não seria chocado, mas incomodado com a instabilidade com que os operadores do direito tinham que lidar diante de uma situação que tem uma repercussão prática muito grande. E aí eu decidi abandonar o tema que eu vinha escrevendo até então e partir para esse da desconsideração. Então, o que me motivou no âmbito do doutorado foi efetivamente a participação no caso concreto da Continental, isso há talvez 4 anos atrás. Que legal. Inclusive, o caso da Continental é um caso que a gente tinha pegado como lead case para estar aqui depois, já dando um spoiler depois do que vai acontecer. Eu não sabia que você tinha atuado nesse caso, então ficou ainda mais especial de a gente ter selecionado justamente esse. Mas antes de falar até mesmo de arbitragem, falando ainda sobre desconsideração da PJ, existe um termo hoje usado por alguns autores que é desconsideração contemporânea da personalidade jurídica. Vocês acreditam que esse termo ele é aplicável no Brasil? Em que consiste esse termo, primeiramente? E vocês acreditam que existe essa aplicação no Brasil? Se está muito correto, se tem coisas que precisam melhorar quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica? Renato, por favor, sua tese é especificamente sobre isso. Se você puder iniciar, depois eu comento. Vou tentar ser breve, doutora. Essa expressão, salvo engano, João, foi cunhada pelo Parentoni. E no contexto, ela pode ser tomada como sinônimo de desconsideração atributiva, tá? Que nada mais é, segundo explicado pelo Parentoni, a aplicação da teoria
quase que como oposição à teoria clássica da desconsideração, que para ele deveria seguir lá 5 requisitos fundamentais. Tá? São contextos em que o legislador optou, fazendo essa temperança entre valores, ele optou por atribuir responsabilidade, ainda que a falta destes requisitos cumulativos, tá? Destes 5 requisitos cumulativos. Há alguma impropriedade, ou eu diria uma zona cinzenta aí, conceitual, tá? Porque tem gente que simplesmente faz menção a ela como sendo a desconsideração prevista no Código de Defesa do Consumidor, há quem diga que ela é aquela que está prevista na consolidação das leis do trabalho, mas o fato é que, no contexto, a consideração, esse termo, a desconsideração contemporânea, é feito com uma certa crítica no sentido de que ela é, muitas vezes, levada à prática pelos operadores do direito, pelos magistrados, ainda que a falta de um daqueles requisitos. E quando a gente está pensando, vamos dizer, na justiça comum e mesmo na arbitragem, em que a gente não teria autorização legislativa para aplicar a teoria sem o cumprimento, sem o atendimento desses requisitos, isso representaria uma deturpação do Instituto, né, que, como a gente sabe, ele não foi consagrado pelo ordenamento para servir a panaceia de todos os males. Ele não é um instituto que deve ser aplicado automaticamente, simplesmente para contornar uma questão de inadimplemento patrimonial. Né? A regra é de preservar a autonomia da personalidade jurídica e, consequentemente, a autonomia do seu patrimônio. Né? Então, quando se aplica a teoria da desconsideração da personalidade jurídica de maneira sem observar esses critérios, e ele também fala, se não me engano, numa hiperutilização disso pelo judiciário, a gente começa a ter uma sensação de que muitas vezes ela sim tem sido empregada de uma forma não criteriosa, e isso é perigoso, tá? Agora, o disclaimer necessário de se fazer, pelo menos de minha parte, é que as informações que eu tenho são em relação ao judiciário. Tá? As informações deste pedido em arbitragem, tirando 3, talvez 4 casos que tenham sido objeto de estudos e que foram publicados, eu não tenho conhecimento de desdobramento de pedidos de desconsideração no âmbito de arbitragens, de modo que eu não poderia dizer se nestas arbitragens a teoria foi aplicada com critério ou sem critério. Mas, basicamente, esse termo vem para explicar o que seria uma oposição à teoria clássica, que, basicamente, é a aplicação, é o reconhecimento da teoria, desde que ela atenda àqueles 5 requisitos que ele conceitua lá. Bom, se eu puder comentar rapidamente, de fato, a meu ver, existe uma diferenciação entre o que se chama de desconsideração atributiva e desconsideração da personalidade jurídica, como a gente vê no artigo 50 do Código Civil. Conjugando o que a gente entende aqui com o Código Civil e o Código de Processo Civil, que são os 2 diplomas aqui mais usuais nas demandas que a gente trata no escopo da arbitragem, o que se tem aí, como o Renato muito bem mencionou, de fato essa possibilidade de extensão dos efeitos patrimoniais para uma outra pessoa de uma responsabilidade reconhecida para a empresa. Então, na verdade, o que a gente tem no Código Civil conjugado com essa possibilidade procedimental do Código de Processo Civil ainda que uma empresa tenha sido responsabilizada, do ponto de vista material, é possível estender os efeitos dessa responsabilização do ponto de vista patrimonial. Tanto é que o Código de Processo Civil, ele admite
que essa desconsideração seja feita a qualquer tempo. Então, eu não preciso trazer, apesar de eu garantir o contraditório no Código de 2015, nesse incidente de desconsideração, eu não preciso relacionar diretamente a responsabilidade de direito material. Falando em palavras simples, eu não preciso saber aqui se essa pessoa que vai arcar com seu patrimônio teve alguma responsabilidade efetiva com relação aos fatos alegados. Fato é que, em razão aqui de alguns requisitos específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, essa fraude, esse abuso de direito, você pode invadir o patrimônio de um terceiro. A desconsideração atributiva, a meu ver, é, na verdade, entender de fato quem é o responsável materialmente pela prática de determinado ato, que estaria num escopo completamente diferente do que a gente tem hoje no artigo 50 do Código Civil e também nesse procedimento previsto no Código de Processo Civil. E aí, de fato, essa previsão legislativa da desconsideração atributiva não me parece que está tão clara no nosso ordenamento jurídico. A gente acaba importando algumas teorias, a gente acaba trazendo isso muito do ponto de vista doutrinário, mas, a meu ver, parece que são figuras diferentes. A meu ver, a gente não pode simplesmente contrapor essas figuras como uma sendo a crítica de outra, mas são coisas diferentes que devem ser aplicadas de formas diferentes, e a gente vai avançar nessa discussão, mas me parece que isso tem, inclusive, impactos do ponto de vista se essa desconsideração ou que tipo de desconsideração seria admissível na arbitragem ou não. Que tipo de desconsideração o árbitro, dentro do seu escopo aqui de competência, pode fazer ou não. Então, eu acho que essa discussão é um ponto de partida até para onde a gente vai chegar nesse debate sobre a possibilidade eventual de a gente ter essa desconsideração na arbitragem. Do ponto de vista da evolução legislativa, e aí sem fazer esse contraponto com essa desconsideração contemporânea ou desconsideração atributiva, me parece que a evolução brasileira legislativa é real. A gente tinha, antes do Código de Processo Civil, um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica que muitas vezes violava claramente o contraditório. A gente tinha essa invasão patrimonial, muitas vezes sem a ciência desse terceiro com relação a esse processo. E a gente ainda tinha requisitos não tão precisos no Código Civil do que seria fraude, do que seria abuso de direito. Então, do ponto de vista legislativo brasileiro, eu vejo um avanço. Mas, de fato, a gente ainda tem muitas teorias aqui que precisam conversar um pouco mais e a gente identificar do que a gente está falando quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica. Acho que a Marcela até adiantou um pouquinho do tópico da próxima pergunta, porque quando nós vamos pensar em estudar sobre desconsideração da personalidade jurídica em arbitragem, no princípio a gente sempre encontra uma discussão que diz respeito à vinculação de não signatários da cláusula compromissória por fraude ou por abuso de direito. Então, a nossa pergunta aqui é no sentido de que, no que consiste essa vinculação e como ela funciona, e se essa vinculação que é tão mencionada, ela estaria mais relacionada a um aspecto de direito material do que um aspecto de direito processual. Bom, posso comentar, eu até analisei. Tá? Eu até analisei esse tópico na minha tese de doutorado, então posso começar comentando. Bom, eu vejo a vinculação por fraude ou abuso de direito como uma figura diferente da desconsideração da personalidade jurídica, como eu mencionei, na forma como extraímos do Código Civil e do Código de Processo Civil. Sem prejuízo dessas situações eventualmente se sobrepõem. A gente pode ter alguma situação que se enquadre nas duas hipóteses. Como eu vejo a vinculação de terceiros por fraude ou abuso de direito? A vinculação de terceiros por fraude ou abuso de direito, a gente não estaria falando, de fato, dessa lógica de extensão patrimonial dos efeitos da responsabilização. Mas a gente está buscando entender quem realmente são as partes naquele contrato. Quem realmente são as partes naquela relação jurídica. Então, é possível que a gente esteja diante de uma situação de ocultação, de uma situação em que a parte signatária funciona nada mais como um fantoche de um terceiro. E aí, verifica-se aqui uma fraude, um abuso de direito, em que esse terceiro que está se escondendo por detrás do signatário também está vinculado à cláusula compromissória. Há claramente uma situação aqui fraudulenta
que, se comprovada, pode atrair o terceiro para a sua vinculação à cláusula compromissória. Então, eu realmente vou ter aqui um consentimento tácito. Eu estou ali manipulando um signatário para fazer as vontades daquele terceiro que não é parte na cláusula compromissória, mas uma vez revelada essa fraude, aquele terceiro vai estar também vinculado. Mais uma vez, a meu ver, essa diferença, essa situação é bastante diferente daquela em que você simplesmente estende efeitos patrimoniais em razão de para um terceiro, porque existe aqui um outro tipo de fraude, por exemplo, uma fraude de confusão patrimonial, e, portanto, isso acaba obstando atingir o patrimônio daquela parte que foi responsabilizada, porque existe uma fraude do ponto de vista patrimonial interno. É diferente de eu vislumbrar esse terceiro como a real parte no contrato, a real parte naquela relação jurídica que deu origem à arbitragem. Então, é assim que eu vislumbro a vinculação por fraude ou abuso de direito. Ao meu ver, é uma situação diferente da simples extensão patrimonial. Sem prejuízo, a gente tem uma situação que justifique ambas as coisas. Sem prejuízo de eu ter uma situação que, além de gerar a vinculação daquele terceiro ao contrato, também possibilita a desconsideração para fins de extensão dos efeitos patrimoniais. Bom, só sem querer ser repetitivo, concordo quase que integralmente com o que disse a doutora Marcela. Eu acho que o nosso único ponto de divergência diz respeito nessa necessária distinção entre o efeito da desconsideração para identificar quem é, de fato, o figurante contratual e a aplicação da desconsideração simplesmente para estender os efeitos patrimoniais desta decisão. Eu acho que não dá para a gente inverter as coisas, é isso que eu proponho na minha tese. Não dá para a gente inverter, está no escopo. Eu também não quero antecipar aqui o que provavelmente vai ser a magna quest aqui do nosso debate nas próximas perguntas, mas eu não vejo como o árbitro possa decidir questões patrimoniais sem que antes ele tenha que decidir questões prejudiciais. A partir do momento que uma parte suscita a teoria da desconsideração, o instituto da desconsideração, é claro que isso vai ter que ser analisado segundo aquele status, né, que é a teoria status assertionis. Então, há uma certa presunção pela arbitrabilidade, ou, de outra maneira, todos os pedidos teriam que ser afastados imediatamente e o juiz se dá, o árbitro se dá por incompetente. É por isso que existe a presunção, a priori, né, a presunção pela arbitrabilidade de qualquer pedido. Então, isso passa a ser uma questão processual, um termo técnico. Isso passa a ser uma questão. E parece que não há dúvidas de que o árbitro é chamado a definir o escopo contratual. Isso envolve, em última ratio, decidir qual é o objeto, precisamente, do contrato para reconhecer ou afastar obrigações de parte a parte que estão sendo reclamadas e também quem são as partes para esse contrato, né? Que muitas vezes, como a doutora Marcela muito bem colocou, não são as partes que estão ali signatárias, bonitinhas e que estendem a mão e que falam, olha, eu sou. Não, a realidade da vida é justamente essa zona cinzenta em que é preciso identificar quem, muito embora não tenha consentido formalmente, mediante a postura de uma assinatura, foi quem, de alguma maneira indireta, correu o risco de que a sua interpretação ou de que a sua negociação, enquanto na elaboração ou execução do contrato, enfim, que ele tenha alguma participação determinante de modo que ele possa se confundir com o próprio contratante. Mas eu só vou saber se ele se confunde com o próprio contratante se o pedido desconstitutivo for antes julgado. E o árbitro ele tem que ter essa plena cognição, é uma questão de mérito, isso é importante sempre reprisar, né? O pedido desconstitutivo
É uma questão que demanda cognição exauriente, ele não depende de prova pré-constituída e ele é uma questão de mérito. Portanto, cabe ao juiz, ao primeiro juiz da causa, segundo o competence, segundo o juiz natural, segundo o boa-fé, tem diversos argumentos, fundamentos para a gente tentar defender essa tese, mas, de qualquer maneira, é preciso que ele defina essa questão primeiro, portanto, é uma questão prejudicial, e como decorrência da procedência do pedido desconstitutivo, então, aquela parte contra quem se pretendeu a responsabilização, ela será considerada figurante para efeito daquele contrato e as consequências patrimoniais, eventualmente, disso decorrentes. No caso da pretensão ser julgada improcedente, isso vai significar simplesmente que aquela parte contra quem se requeriu aquelas providências não pode ser associada àquele plexo de obrigações previstas no contrato. Em outras palavras, ela não pode ser considerada uma parte contratual, um sujeito contratual. E, portanto, o processo arbitral seguiria sem a figuração dela. Mas, assim, em termos gerais, é isso que eu penso. Eu acho que até a próxima... Marcelo? Pode seguir, também não vou invadir aqui o espaço da próxima pergunta para a gente conseguir aqui na organização de vocês. Se bem que a próxima pergunta eu acho que vai ser basicamente uma continuação dessa. Então, seria basicamente se a desconsideração da PJ ela poderia ser entendida como essa extensão da cláusula compromissória, certo? E eu vou até estender um pouco mais o assunto e dizer, às vezes, a desconsideração da PJ é uma questão de mérito, mas o árbitro ele teria os poderes para julgar esse mérito ou seria um mérito mais restrito ao objeto do contrato? Porque nem sempre a desconsideração da PJ está relacionada ao negócio jurídico que está sendo submetido à arbitragem. Às vezes decorre de outros fatores subjetivos das partes. E aí, só pegando, obrigada, João, só pegando o gancho até da pergunta do João e que a gente já está vindo debatendo, me parece que a gente está falando basicamente a mesma coisa de formas um pouco diferentes. Mas no final do dia, o que eu entendo do ponto de vista desse escopo da cláusula compromissória? Eu concordo quando se afirma que, de fato, o árbitro precisa conhecer disso como uma questão prejudicial. Eu concordo que o árbitro ele vai ter acesso a todas as provas para verificar se esse terceiro ele está ou não vinculado àquele contrato, se ele realmente praticou algum ato que justifique que ele seja inserido nessa relação contratual e, portanto, que ele esteja vinculado àquela cláusula compromissória. O árbitro ele precisa definir isso até como definição do escopo da sua própria competência. Até porque esse pedido precisa ser apresentado e isso pode, inclusive, resultar numa sentença parcial de extinção, desde logo, naquele processo com relação àquela parte que se pede aqui a inclusão. E, de fato, concordo que isso tem cognição exauriente, que é possível uma produção de provas aqui para você determinar ou não essa vinculação. A única diferenciação que me parece é justamente o escopo desse pedido com relação à cláusula compromissória. Me parece que uma coisa é justamente essa alegação, e aí a gente pode chamar que seja de desconsideração, do ponto de vista da desconsideração atributiva, ou ainda simplesmente vinculação por fraude ou abuso de direito, mas uma coisa é a parte pleitear: árbitros, verifiquem se esse terceiro cometeu aqui algum ato fraudulento ou de abuso de personalidade de forma a vinculá-lo a esse contrato. E aí o árbitro vai precisar decidir, de fato, se ele está vinculado e se a responsabilidade pode ser a ele atribuída em razão disso. O árbitro vai adentrar nessas questões. Nesse escopo aqui de pedido, me parece que o árbitro tem, sim, competência para decidir, inclusive se a parte está vinculada ou não. Agora, existe um pedido que é diferente, que é o pedido de árbitros decidam desde logo se existe uma confusão patrimonial interna, por exemplo, e aí olhando aqui para o artigo 50 do Código Civil, que me permita no futuro estender eventual condenação de uma das partes para a outra, do ponto de vista exclusivo da extensão de efeitos patrimoniais. Verifique se
há aqui, por exemplo, alguma confusão de caixa, alguma confusão patrimonial, não para fins de disciplinar quem é parte ou não desse contrato, mas para fins de me garantir desde logo que eu possa executar esse terceiro no futuro. Me parece, e aí é óbvio, que vai depender muito da análise da cláusula compromissória. É uma análise de cláusula compromissória para cláusula compromissória, termo de arbitragem, o que a gente está falando, o que está dentro do escopo daquela arbitragem. Mas olhando, por exemplo, para as cláusulas padrão, que falam toda e qualquer disputa envolvendo este contrato vai ser resolvida pela via da arbitragem, me parece que olhar para o interior da relação pessoa jurídica versus sócios, a princípio, não faz parte da cláusula padrão. Numa situação regular, não me parece que olhar aqui se existe confusão patrimonial dentro da empresa, fora do escopo do contrato em que há a inserção da cláusula compromissória, estaria dentro desse escopo da cláusula compromissória. Mas é óbvio, a gente precisa analisar o caso concreto e precisa analisar o pedido da parte. Eu não sei bem, João, se você quer intermediar ou Vitória, mas talvez eu já tenha passado por isso, né? Para não ser repetitivo, só para vocês enfatizarem qual é a pergunta, para eu dar sequência. Eu acho que o João ele tinha perguntado agora nesse momento, mas no sentido de se existe arbitrabilidade objetiva para que o tribunal arbitral ele possa fazer essa análise de desconsideração da personalidade jurídica. Acho que é o que eu procurei já responder, mas acho que sim. É claro que essa não é uma análise estática, né? Eu coloco isso na minha tese. É preciso fazer uma análise dinâmica. E até onde essa análise dinâmica, que envolve toda a relação, desde a elaboração e, no mais das vezes, na execução do contrato em que esteja inserida a cláusula compromissória, ela não é uma análise fácil, por isso que ela depende dessa cognição. Então, em 100% dos casos, eu arrisco dizer, essa resposta não vai estar no contrato. Por isso que eu disse antes, né? Antes de decidir as responsabilidades, é preciso que o árbitro ou o juiz, se for o caso de uma discussão análoga no judiciário, ele precisa definir o escopo do contrato. E isso envolve definir os contornos precisos das obrigações de parte a parte, ou seja, objetivamente, quem são as partes. Que na arbitragem, é claro, gera um incômodo muito grande, porque a questão da anuência, a questão da consensualidade da arbitragem sempre foi tratada como um dogma, e acho que ela continua tendo que ser o nosso norte. Só que no livro da doutora Marcela, por exemplo, é claro, ela trata de formas que não são óbvias, formas de vinculação que não são óbvias. E isso nos permite dizer que, ao longo da evolução da jurisprudência, do estudo, houve uma certa relativização. Tem gente que tapa os ouvidos quando ouve isso, mas me parece que é um fato da vida. Houve uma certa relativização. Mas, a meu ver, isso deve ser contextualizado da seguinte maneira: o que se exige na arbitragem é o consentimento. Não é a vontade. Tem gente que confunde um pouco isso, né? Porque justamente, às vezes, a vontade da parte que não figurou era não figurar para, a partir disso, obter alguma vantagem ilícita. Então, se a gente ficasse à mercê de alguma manifestação que ostentasse essa vontade, praticamente, em nenhum caso seria possível exercer a vinculação compulsória, né? No caso da desconsideração, eu não vejo com muita diferença de outras formas igualmente menos óbvias de vinculação de terceiro não signatário. Eu acho, de novo, que o pedido desconstitutivo, que é eventualmente até baseado, como a doutora Marcela mencionou ali, na confusão patrimonial, eu acho que ele pressupõe, o pedido tem que ser status assertionis, então ele pressupõe
para a identificação deste ilícito, porque tudo está no grande guarda-chuva de fraude, né? São espécies do gênero fraude. Mas para eu saber se ele fraudou, antes eu preciso saber se ele era parte no contrato, essencialmente. Então, por isso que eu defendo uma bifurcação para decidir, até por uma questão de organização processual, para decidir isto primeiro, e dependendo do resultado, da procedência ou da improcedência do pedido desconstitutivo, aí a arbitragem segue. Mas, para mim, de fato, não tem tanta diferença se o pedido venha a ser simplesmente para a identificação de quem é parte ou se o pedido vem no sentido da desconsideração, que, para mim, implica a própria cognição em relação a quem são os participantes efetivos da convenção. Então, para mim, realmente, isso eu não vejo como isso poderia impactar. Bem, Renato, para fazer aqui o disclaimer, eu confesso que eu e o João, nas nossas pesquisas, a gente não conseguiu chegar à informação de que tu tinhas atuado no caso Continental. Então, a nossa pergunta, ela passa sobre esse caso. Acho que muito do que tu falou já responde a pergunta, e inclusive exatamente porque você atuou nele. Então, de repente, se a Marcela quiser começar respondendo e depois você complementar. Mas eu vou fazer uma breve introdução sobre o caso, porque de repente quem está nos escutando não vai conhecer ele tão profundamente. Mas é que um dos casos mais famosos envolvendo desconsideração da personalidade jurídica em arbitragem no Brasil é o caso Continental, que foi julgado pela STJ no ano de 2018. E naquele caso foi reconhecido pela terceira turma do STJ que o tribunal arbitral ele possuiria competência para avaliar a medida cautelar que foi deferida pelo judiciário de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que para que a sentença arbitral pudesse ser utilizada, né, para se atingir aqueles terceiros na execução, esses terceiros eles deveriam ter participado, então, do procedimento arbitral, no sentido de que, bom, se os terceiros eles não foram parte do procedimento, então não há como depois você exigir que se possa fazer qualquer tipo de constrição do patrimônio destes terceiros. Então, a pergunta que a gente traz aqui, trazendo o gancho desse caso, é se na visão de vocês é possível que, não havendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento, né, no procedimento arbitral, e seja posteriormente analisado e deferido pelo juízo estatal o incidente de desconsideração da personalidade jurídica durante a execução da sentença arbitral. Bom, posso comentar? Eu certamente não tenho tantos detalhes do caso quanto o doutor Renato, mas voltando à lógica aqui da desconsideração para fins de extensão do efeito patrimonial, me parece que a resposta está muito clara até no Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil ele admite aqui a desconsideração a qualquer tempo. Então, seria, a meu ver, possível essa desconsideração para fins de extensão dos efeitos patrimoniais, de ocultação patrimonial em razão de fraude, de confusão patrimonial, que posteriormente, ainda que esse pedido não tenha sido formulado na cláusula, na arbitragem ou mais, ainda que o árbitro entenda que naquele momento ele não teria aqui competência, porque não há vinculação de terceiros, para fins exclusivamente de extensão patrimonial em execução, eu não vejo nenhum óbice para que esse pedido pudesse ser feito no cumprimento da sentença arbitral. Me parece que isso, preenchidos aqui, obviamente, os requisitos do artigo 50 que serão analisados pelo judiciário, isso seria perfeitamente possível, inclusive seria uma solução muito viável para a hipótese da gente ter um pedido de extensão dos efeitos patrimoniais, mas não ser uma hipótese propriamente de vinculação daquele terceiro por fraude ou abuso de direito. Então, ainda que eu não consiga demonstrar a vinculação do terceiro, porque, por exemplo, como eu mencionei, ele não era um fantoche ali, o signatário, ele não teria ali poder de gestão sobre a decisão daquela parte signatária, mas do ponto de vista patrimonial, houve aqui alguma ocultação patrimonial e confusão que pudesse justificar a extensão dos efeitos patrimoniais no momento da execução. Então, ainda que isso tivesse sido indeferido pelo árbitro por não vislumbrar a competência, ou se esse pedido sequer tivesse sido apresentado na arbitragem,
me parece que sim, seria possível aqui transferir para o judiciário essa verificação da possibilidade de desconsideração no momento da execução. Essa posição da doutora Marcela, me arrisco dizer, é a solução mais comumente encontrada pela doutrina, mas aí até por uma questão de coerência eu tenho que defender o contrário. Até porque senão poderia ser acusado como advogado que atuou no caso, ainda que orbitalmente, não exatamente nesse precedente, mas no caso da Continental, como alguém que se vale do comportamento contraditório. Mas, repetindo, eu acho que a questão desconstitutiva ela é uma ação, né? A gente precisa entender que ela é uma ação. Às vezes gera um pouco de ruído o fato do CPC mencionar como um procedimento, mas a gente precisa entender que ela é uma ação. Ela é uma ação de mérito, ela demanda cognição exauriente. Então, por tudo isso, eu só posso entender que ela tenha que ser destinada ao juiz da causa, que, havendo cláusula arbitral, há de ser o árbitro, né? Vamos lembrar que o caso da Continental, o que ele disse foi, olha, você ajuizou uma ação cautelar no judiciário, pretendendo essas constrições com argumento de que teria havido a confusão patrimonial. Isso foi deferido no judiciário, mas diante da existência da cláusula arbitral, essa ação principal a ser ajuizada nos 30 dias subsequentes deveria ter se dado na jurisdição adequada, que naquele momento inequivocamente era a jurisdição arbitral, porque não há dúvida de que você pode se socorrer do judiciário antes de deflagrada a arbitragem. Então, o único senão que eu colocaria em relação às palavras da doutora Marcela é que o fato do CPC deixar claro que o interessado pode demandar o seu pedido desconstitutivo a qualquer tempo, é evidente que ele está falando ali do contexto do processo civil. A questão não é qualquer tempo, isso de fato eu concordo, a questão é onde. E aí eu defendo que este onde é na jurisdição adequada, e havendo discussão ou havendo definição de que a parte integra, a parte ela figura no contrato e, consequentemente, a ela podem ser oponíveis esse plexo de obrigações, e disso pode decorrer, ou não, mas pode decorrer responsabilizações. Então, quem há de julgar isso, quem é o senhor destinatário destas provas e quem deve fazer essa cognição é o árbitro, porque, afinal de contas, quem decidiu desta maneira, ainda que através, eventualmente, de uma anuência obtusa, foram as partes. Então, se eu admitir que este pedido de mérito, essa ação, que é uma ação declaratória, como vocês sabem, né? Uma ação que tem natureza jurídica declaratória desconstitutiva. Então, admitir que esta ação seja julgada pelo judiciário e outro mérito seja julgado pela arbitragem, eu vou ter implicações de contraditório, porque é claro que a pessoa contra quem se pedir a desconstituição no cumprimento de sentença arbitral vai ter direito ao contraditório, mas já há uma discussão aí quanto à amplitude da matéria que ela vai poder se utilizar para isso. Há uma questão de juiz natural, como eu falei, há uma questão de boa-fé, mas principalmente uma questão de competência, porque eu primeiro preciso ter a resposta do árbitro em relação à sua própria competência para eu poder cogitar de uma competência do judiciário. Então, na minha opinião, se houver a definição quanto à jurisdição arbitral, então todas as questões de mérito precisam seguir a sorte da jurisdição arbitral.
Se eu puder só fazer um complemento rápido, João, me parece que a gente está plenamente de acordo que há mérito na desconsideração. O ponto de divergência é que, para mim, nem todo o mérito da desconsideração vai estar dentro da cláusula compromissória. Então, me parece que há hipóteses em que esse mérito da desconsideração não está dentro da cláusula compromissória, ao passo que o entendimento do Dr. Renato é que, invariavelmente, óbvio, à luz do caso concreto, a gente vai ter essa discussão no âmbito aqui da cláusula compromissória. Mas me parece, doutor Renato, que a gente converge mais do que eu imaginava até, mais do que diverge. Eu acho que a gente está se caminhando um pouco para o fim, o que é uma pena, porque por mim a gente poderia passar mais horas e horas debatendo esse tema, que é um tema muito interessante e, como foi dito no começo, muito importante, relevante e que existe na prática, efetivamente. Mas, antes de encerrarmos, tem uma pergunta padrão, e essa em específico, eu estou realmente ansioso para ouvi-la. Qual conselho vocês dariam, ou que vocês queriam ter recebido no começo da carreira de vocês, para os jovens que estão nos assistindo, que desejam entrar nesse mercado da arbitragem, não só necessariamente a arbitragem, mas a advocacia, e, enfim, com base na experiência que vocês tiveram? Eu acho que o conselho que todo mundo sempre dá é estude muito, né? Estude bastante. Mas eu acho que um conselho bom para... E aí eu não vejo só para mim quando eu era mais nova, quando eu estava começando, mas muito olhando para gerações futuras. É uma questão até de consistência, uma questão de acreditem no potencial e não desistam e sigam com consistência para onde vocês objetivam, porque de fato é uma caminhada longa, não é uma caminhada que acontece de uma hora para outra. Entrar nesse mundo da arbitragem demanda experiência, demanda tempo, então não se desestimulem achando que as coisas estão demorando muito a acontecer, porque elas têm um tempo, essa trajetória ela tem uma maturidade, ela demora um tempo e é óbvio, quanto antes vocês se interessarem pelo tema e começarem a trabalhar com isso, melhor, mas é preciso ter uma certa paciência. Então eu diria que se puder ter um conselho é resiliência, paciência e consistência aí nessa trajetória, porque realmente ela não acontece da noite para o dia. Não podia estar de mais acordo, é exatamente isso. É preciso ter resiliência, né, doutora Marcela? E talvez, só para contextualizar quem nos escuta, a gente falou aqui nesse bate-papo sobre processo civil, a gente trouxe conceito de direito comercial, de direito civil. Então, assim, essa resiliência na arbitragem talvez seja uma lógica própria dessa interdisciplinaridade, né? Não é uma disciplina ali que você vai estudar uma lei com 33 artigos e você já vai ficar craque. Não, você precisa dominar suficientemente o sistema processual e outros que serão objeto de investigação do direito material. Então, acho que é próprio de quem se dedica à arbitragem de ter que estudar, me arrisco dizer, aí, um pouco mais do que as outras disciplinas, porque a gente precisa reunir diversas delas para a gente conseguir se destacar. Mas é isso, é estudo, é resiliência, mas eu só acrescentaria tudo isso também instinto. É uma coisa que eu acho que a gente... direito é técnica, é fenômeno técnico, mas a gente não pode esquecer que nós, seres humanos, às vezes as respostas são dadas também por instinto. Então, além do preparo, além da dedicação, do estudo, não esquecer do que a nossa alma diz para a gente. Isso acho que transfere para o caso concreto uma sensibilidade maior, a gente acaba tendo insights, a gente acaba se arriscando em inovar e às vezes até em improvisar, e às vezes isso é determinante para o caso, e é curioso como as respostas às vezes vêm, né? A gente tropeça e acha a solução, como diz a música. Então, resumindo, é isso, é estudo, mas sem desconhecer do instinto, que às vezes ele diz mais do que a gente imagina. Acho que só para fazer um agradecimento final e falando do lado dos jovens, eu acho que
É uma oportunidade muito bacana quando a gente consegue conversar sobre um assunto relevante com pessoas importantes que escrevem sobre o tema. Então, agora, durante o bate-papo, ouvindo vocês falar, eu ficava pensando, meu Deus, estou aqui conversando com pessoas que eu passei horas lendo a tese. É realmente, para quem está do lado de cá, do lado dos jovens, é muito gratificante. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite do João, muito obrigada por terem disponibilizado o tempo de vocês, que a gente sabe que na nossa carreira é um pouco escasso. Obrigada pela atenção com os jovens e também obrigada por essa dica final.